Fala galera, aqui é o pastor Renato Borges e nós vamos dar dicas, na verdade um manual de sobrevivência para o seminarista, para o jovem pastor que está iniciando no ministério, num tempo probatório, num tempo de treinamento. Cada igreja tem a sua maneira de formar o pastor. Muitas igrejas têm um seminário livre, um seminário de graduação, ou é um meio de discipulado, onde aquele pastor principiante caminha ao lado de pastores mais experientes. Cada uma tem a sua forma. Por exemplo, algumas igrejas elas fazem de forma a subir patamares. Começa como obreiro, depois diácono, presbítero, pastor e aí por diante. Mas você que está nesse processo, porque um dia você se sentiu chamado, um dia você recebeu aí uma palavra de Deus, uma profecia, estava lendo as escrituras e o teu coração ardeu e você se imaginou pregando a multidões, fazendo missões, aconselhando pessoas. Você deitava e imaginava pregações, sermões, e por pregar na igreja, talvez desde a adolescência, dos jovens. Você tem o seu próprio caminho, mas você tem convicção do seu chamado e quer se preparar para isso e se dedicar a uma igreja local, se dedicar a uma obra. Então você se submete ao caminho aí que a sua igreja coloca para você. Alguns percursos longos, outros um pouquinho mais curtos, mas nós queremos deixar as dicas para vocês aí, porque o seminarista, ele é como as pessoas dizem nas empresas: tudo é a culpa do estagiário. O seminarista não é nenhum pastor e ele não é um membro leigo comum. Ele é alguém em formação e coisas podem acontecer nesse meio do caminho. E qual alerta que eu vou dar para o seminarista hoje? Qual a dica que eu vou dar para o seminarista para sobreviver? Essa palavra é importante, sobrevivência, porque a experiência de ser membro da igreja e de ser o pastor da igreja, de se formar um pastor, é muito diferente. Em algumas igrejas isso vai ser algo bem discrepante. A experiência de você ser um membro e a experiência de você ser um pastor em formação, em seminarista, como eu disse. E a dica vai ser sobre o governo da igreja. As igrejas deveriam ter um governo, é claro, eclesiástico. Ela deveria ter uma forma de governo próprio de uma igreja, algo bem próprio. Não é um modelo de empresa, não é um modelo militarizado, não é outro tipo de governo, senão um formado pela história da igreja, um governo eclesiástico. Porque numa empresa você tem ali a concorrência, você coloca os funcionários para brigar entre si por um cargo, você faz um processo de entrevistas, de análise de currículo, e no processo eclesiástico, no processo da igreja, não é assim. A igreja prepara as pessoas a alguém que hoje pode estar fraco na fé e pode se tornar um grande pastor. Por quê? Porque está sendo ensinado no evangelho, discipulado no evangelho, e a pessoa tem um crescimento. Você não coloca dois pastores em concorrência por uma vaga. Você dá a forma de dar um feedback na empresa, ela pode ser com ameaças de punição, com ameaças de demissão, ou então pode se colocar um bônus financeiro pelo desempenho. Essa forma de gerir não pode ser de igreja. A igreja ela tem que ser uma forma bem eclesiástica. Ela tem que ter um governo apropriado para a igreja. E tanto no catolicismo como as igrejas históricas, você tem uma forma de governo eclesiástico. Então você tem uma igreja histórica que tem um presbitério, ela tem uns conselheiros, elas fazem assembleias, concílios, elas têm formas de governo em que o próprio pastor ele pode ser fiscalizado pelos irmãos da igreja, por algum grupo de conselheiros da igreja. A realidade da igreja brasileira atual é que a religiosidade vem sendo desconstruída, e isso nem sempre é alguma coisa boa, porque o próprio governo da igreja vem sendo desconstruído. Você imagina aí pastores que fizeram algum tipo de abuso, exagero e foram repreendidos pela igreja, e a igreja pediu a troca dele,
ou qualquer tipo de punição, ele fala, poxa, eu que liderava sobre eles, estou sendo fiscalizado por eles, estou sendo punido por eles. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível no militarismo, isso é inadmissível numa empresa onde há um dono, onde há gerência, presidentes, cargos superiores ou a hierarquia militarizada. Isso é inadmissível, que um subordinado ele possa exortar, ele possa criticar o superior. Até que em empresas modernas isso tem meios, né, de você fazer uma reclamação, os famosos compliance, uma ouvidoria, um tipo de reclamação que você possa fazer por um abuso superior. Isso até existe hoje. Quanto mais numa igreja deveriam ter meios de exortar o superior. Por exemplo, o apóstolo Paulo exorta a Pedro, porque Pedro se comportava de uma forma com os gentios e de outra forma com os judeus. Ele ficava ali meio que duas caras, né? Então Paulo repreende Pedro severamente. E Pedro para o catolicismo, ele foi o primeiro papa. Então, com a desconstrução da igreja, as lideranças precisam adotar algum meio de governo. Então você vai ver igrejas que o governo é empresarial, a forma de gestão, a forma de liderança, ela já não é mais eclesiástica. Ela tem metas, ela tem a concorrência, tem tudo isso que nós falamos. Inclusive igrejas concorrem com outras, fazem marketing pesados e tudo mais. E você vai entrar nesse tipo de gestão. Você achando que vai entrar numa gestão bíblica, numa gestão de igreja com uma visão missionária, uma visão transcendental, uma visão espiritual, você vai trabalhar, na verdade, numa empresa que é uma denominação evangélica. Ou então você pode entrar num sistema militarizado, de patentes, de hierarquia, de punições, de ordenanças que você tem que obedecer cegamente, que você tem que obedecer sem criticar, que você tem que obedecer sem questionar, simplesmente obedecer e coisas desse tipo. Ordem dada, missão cumprida, e você vai entrar nesse sistema militarizado. E outros meios de governo conhecidos, um governo como um governo estatal, ditatoriais, centralizadores, teocráticos. Teocráticos são aqueles que dizem que governam em nome de Deus. Então, Deus falou, você obedece, entre muitos outros modelos. Então você está crescendo naquela igreja, você está se desenvolvendo no ministério pastoral e de repente você está em um governo de igreja que não é eclesiástico. Então nas igrejas históricas você tem essas antigas assembleias, conselhos, concílios, sendo que essas chamadas visões, dizer assim, a igreja segue a visão tal, essas visões são meios de governo que não são eclesiásticos, são modelos, são formas de organizar, de crescimento, de gestão, de marketing, aí por diante. Nas igrejas históricas, ela vai engolfar essa tradição da igreja, a história da igreja, a história reformada da igreja. Isso vai acontecer em igrejas presbiterianas, metodistas, assembleias, batistas. A igreja ela vai ter a tradição engolfada por essa visão, essa forma de gestão que vai mudar totalmente o curso da igreja. Independente da placa da igreja, você vai ter uma forma de gestão ali da igreja que não é a que você estuda nos livros, não é a que você estuda lá no seminário. Se eu te perguntasse assim, acima do seu pastor sênior, do seu bispo, do seu apóstolo, do seu líder, do cargo máximo hierárquico da sua igreja, quem está? Se você prontamente me responder, acima dele, só Deus, então você está redondamente enganado, porque você deveria me responder, as Sagradas Escrituras estão acima dele, as leis da igreja, o regimento da igreja, ou as próprias leis do país, as assembleias, as reuniões, os conselhos, a reunião de irmãos. Acima do seu pastor ainda tem muitas instâncias, humanas, divinas sim, e muitas leis, porque ele não pode fazer algo que lhe der na telha de fazer, ele não pode fazer qualquer coisa que ele imaginar, porque se você disser acima dele só há Deus,
ele vai manipular essa relação com Deus, ele vai dizer, estou falando em nome de Deus, e todos têm que se calar, e você tem que obedecer. É claro que ele vai se comparar com o próprio Cristo, às vezes, vai se comparar com Moisés, vai se comparar com Abraão, os grandes líderes patriarcas da história da fé, e vai querer dizer assim, eu conduzo o rebanho conforme Deus me indica. Então a gente tem que ficar em silêncio. Então você imagina sentar diante de um representante de Deus, que acima dele só Deus, e ele fala em nome de Deus, ele tem todo o poder ali, e você vai ficar sujeito a um poder que nem os governantes do país têm, nem os militares têm, nem o chefe da sua empresa tem. O cara vai ser o todo-poderoso. Então você quer muito ser um pastor. E o que você faria para ser um pastor? Faria tudo? Você faria qualquer coisa para se tornar um pastor? Porque que arde aí no seu coração esse desejo de ser um pastor? Nós podemos fazer uma distinção para melhorar esse pensamento. Você quer ser um pastor ou você quer ser um pastor de Deus do seu rebanho? A diferença é muito grande. Eu não quero ser um pastor qualquer. Eu quero ser um pastor de Deus, um pastor que serve ao Senhor e um pastor do rebanho do Senhor. Que eu vou ser um pastor que não é nem do meu próprio rebanho. Eu estou pastoreando um rebanho que não é meu. O rebanho é de Deus. Porque se você quiser ser simplesmente um pastor, há muita gente por aí, muitos homens e mulheres oferecendo cajados, oferecendo por aí o serviço de pastor. Mas se você quiser ser um pastor de Deus, você vai se envolver com lideranças e com uma igreja, uma denominação, uma comunidade de fé que seja submissa à palavra de Deus sobretudo, seja submissa às leis, seja sujeito à exortação e todas as coisas que a fé cristã ela nos oferece. Mas se você quiser ser um pastor a qualquer custo, servir a alguma denominação, você vai pegar o cajado que alguém oferecer a você, cuidado, porque você pode se envolver em algo que vai exigir uma fidelidade a qualquer custo, vai ser partidarista, vai te exigir mentir, vai te exigir fingimentos, jogadas ensaiadas, abrir mão dos seus valores, falsificações e muitas outras coisas. Você está disposto a isso? Ou você consegue enxergar com clareza quando algo está sendo falsificado, quando uma mentira está sendo colocada por uma liderança que não poderia estar agindo dessa maneira, e você prontamente poder exortar, não, mas ele é o ungido do Senhor, ele é aquele que fala em nome de Deus. Deus não vai colocar essas mentiras na boca de alguém, Deus não vai colocar um líder dele para agir dessa maneira, e você precisa reconhecer e poder exortar. E se ele é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus, ela vai aceitar a exortação, ela vai saber pedir desculpas, se arrepender, pedir perdão, dar nome aos pecados. Olha, me perdoa por ter agido de tal maneira, tal. Então isso não é problema nenhum numa comunidade de fé cristã, mas isso é um problemaço para o ungido de Deus, para aquele que é inerrante. Nós protestantes rejeitamos a autoridade papal, a inerrância papal, aquele que é o representante de Deus na terra, mas alguns líderes evangélicos estão reativando esse apostolado do Papa, que é o substituto de Pedro, né? Então esse apostolado sendo resgatado por pastores, por aqueles que se intitulam apóstolos, bispos e aí por diante, esses acreditam que suas palavras são inerrantes, convencem o povo disso, e você fica sujeito a essa super autoridade religiosa. Então você, seminarista, se dispor a isso, você vai querer agradar o bispo, dizendo, o bispo gosta de mim, então eu vou me tornar um pastor. O apóstolo gosta de mim, eu vou me tornar um pastor porque eu sou discípulo do determinado apóstolo, do determinado pastor. Certamente eu vou me tornar um pastor com isso. Você tem que acordar para que você não seja sugado para dentro de um sistema antibíblico. Você por acaso vai se sujeitar ao mal? Você vai se sujeitar a desmandos que não são bíblicos? Você vai se silenciar diante das maldades? Então, se a sua igreja tiver um sistema de governo eclesiástico de fato, e você tiver fiscalizações, tiver conselhos, concílios, assembleias, você se sentirá mais seguro sabendo que o seu pastor ele está
ele está debaixo de uma série de leis, de regimento da lei do país, ele vai estar sendo monitorado de alguma forma. Então, o seu líder está sendo liderado e todos estão debaixo da mesma lei, do mesmo regimento, da palavra de Deus. O contrário disso é você estar sujeito a todo tipo de abuso moral, todo tipo, você e a sua família. Nós vamos falar disso num próximo vídeo, sobre como proteger a sua família. Você que é seminarista e é um jovem pastor, um pastor iniciante, um pastor que está em formação. Você pode correr o risco de colocar sua família também se sujeitando a abusos morais, desde as crianças da sua família até a sua esposa, ou se você é pastor, ou seu marido. O ecossistema que você vive aí dentro da sua denominação podem ter coisas que ferem, inclusive, as leis, como um abuso moral ou qualquer outro tipo de assédio que sejam crimes. E você, como um pastor de Deus, que está sujeito a Deus, está sujeito às Escrituras, está sujeito à igreja, você não vai se calar diante das maldades, diante de um crime ou coisas do tipo. Então, seminarista, você precisa observar bem o governo da sua igreja, sem paixões. Tira as paixões, simplesmente observe certinho como é que é o governo da igreja. Você vai observar melhor de perto. Não se venda, não negocie, não faça parte de patotas, não faça parte de um grupo para prejudicar um grupo rival de outros pastores. Não se envolva com nada que não seja bíblico, com nada que não seja santo, com nada que não seja algo da parte de Deus para você. Tenha maturidade suficiente para você não ficar deslumbrado com a performance do teu pastor líder. Você vendo ele ali no altar, que para muitos hoje é um palco, ele performando bem, falando bem, agindo, operando, fazendo e acontecendo, e você fica deslumbrado e fala, verdadeiramente, ele é um homem de Deus. Quem ele é realmente é o que ele faz nos bastidores, é o que ele faz lá no gabinete, as reuniões, a forma como ele lida com a família dele, com os negócios dele, com você, com os irmãos, tudo do lado de fora. O jeito como ele age, se ele é manipulador, articulador, se ele critica, se ele faz fofoca, se ele conta mentira, do que aquele momento do show. Vamos fazer uma série de vídeos sobre esse tema, do Manual de Sobrevivência do Seminarista. Então hoje falamos sobre você observar bem o governo da igreja, que você está se tornando pastor, está na caminhada na sua formação pastoral, está no início da sua caminhada pastoral, já pode ter visto coisas que eu já falei aqui no vídeo. Não se surpreenda, a situação das igrejas atuais está caminhando para esses tipos de governos diversos aí, que não são eclesiásticos. E nos próximos vídeos falaremos sobre a família do seminarista, a família do jovem pastor, e falaremos sobre as questões financeiras, o uso dos jovens pastores, dos seminaristas, como uma mão de obra barata, uma mão de obra gratuita, os interesses com segundas intenções na vida do seminarista por parte desses pastores mais antigos, dessas lideranças mais antigas. Vamos falar sobre isso. Não desista do seu chamado, é Deus quem te chamou, você vai frutificar muito, fazer diferença no meio dessas circunstâncias da igreja brasileira atual. Deus te abençoe muito.